Oi, meus amados, feliz Páscoa, que você tenha um tempo maravilhoso com a sua família, um tempo de comunhão, de alegria e um tempo de esperança, não é mesmo? Porque a Páscoa é uma mensagem de esperança, onde nós lembramos um dos dias mais importantes da humanidade, um feito que o Senhor Jesus fez por nós e somente Ele poderia fazer por nós, para nos salvar e nos dar vida eterna. E eu quero falar um texto com você, que é um texto clássico, que todo mundo já ouviu falar. É um texto que nós temos que ter escrito em nossos corações, na nossa alma. O quanto que nós precisamos sempre lembrar desse amor incalculável, incomparável, que Ele tem por nós e fez por nós. Que está em João 3, 16 e 17. Então vamos ler comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio trazer juízo para nós, ele veio trazer salvação. Ele veio trazer uma oportunidade. Ele veio trazer a oportunidade da vida eterna, de uma mudança de vida. Veja, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não há outro nome em toda a humanidade, em toda a terra, em todo o universo. Não há outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus, que tem poder para salvar o homem. Veja que coisa linda que Jesus fez por nós. Ele fez aquilo que somente o Cordeiro de Deus poderia ter feito: trazer vida através da morte dele. Jesus fez algo muito peculiar quando ele ensinou-nos sobre como deveríamos ser, como deveríamos pensar e agir. O tempo todo ele não só curou enfermos, expulsou demônios, mas também nos ensinou como deveríamos agir, a renovação da nova aliança, do novo nascimento. Que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso muda toda a figura da velha aliança, que nós deveríamos realmente amar os nossos inimigos e orar por eles, e entender que seríamos perseguidos. Que coisa incrível! Quando ele estava na sinagoga em Nazaré, ele falou sobre Isaías 61, que a profecia estava se cumprindo nele. Ou seja, era o mandato do Messias. Ele estava dizendo a que veio. Há uma coisa muito interessante que não está na Bíblia, mas está na tradição rabínica, que conta que as sinagogas, há centenas de anos, sempre mantinham uma cadeira vazia à espera do Messias. E Jesus, nesse dia em Nazaré, se levanta e vai em direção a esta cadeira, se senta, pede o rolo das Escrituras, levanta-se e começa a pregar Isaías 61, dizendo que a profecia tinha se cumprido naquele dia, na vida dele. E veja o que diz, esse texto está em Lucas 4, e ele muda o final da profecia de Isaías 61. Algo muito interessante. Veja o que ele diz em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É o jubileu, eles entendiam muito bem em que todos, no ano aceitável do Senhor, eram livres de todas as suas dívidas, sejam quais fossem. Mas no Isaías 61 diz o dia da vingança do Senhor. E Jesus muda esse final, dizendo: olha, eu não vim trazer vingança contra vocês, eu não vim trazer juízo para vocês, eu vim amar vocês
e libertar vocês do espírito de engano, do espírito das trevas, do príncipe deste mundo, do príncipe da mentira, daquele que vem para nos trazer maldições. Não, eu vim libertar vocês dessas maldições. Eu vim vencer o príncipe deste mundo, o príncipe da morte, o espírito da morte, e dar-nos liberdade, dar-nos vida eterna. Por isso que nós temos um reino para conquistar. Jesus, quando veio, ressuscitou, ele andou sobre a terra, andou com os discípulos 40 dias, e quando ele ascendeu aos céus, ele deu a grande comissão, e de evangelizar a todas as pessoas, a todas as raças, a todas as nações, em nome do Pai, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa grande comissão ele nos deu como filhos, reis e sacerdotes. Ele estabeleceu aquilo que Deus queria desde o início. Deus queria um reino de sacerdotes e ele nos deu esse poder para combater o príncipe das trevas. Então a nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. E ele nos ensinou, nos deu esse poder, porque a palavra dele é poder entre nós. E ele nos ensinou também a servirmos uns aos outros. Na cena em que ele faz seu último ato de ensino com seus apóstolos na Santa Ceia, antes de ir à cruz, ele faz algo muito importante que você nunca se esqueça. Ele se senta à espera dos discípulos, eles vão chegando. Jesus está ali sentado com sua capa, como Senhor. Ele levanta-se, tira a capa, ou seja, ele se despe do seu senhorio. Pega a toalha, a bacia, deita água na bacia e começa a lavar os pés uns dos outros. Era costume lavar os pés antes das pessoas cearem. As pessoas andavam com sandálias, sujavam seus pés, mesmo que eles tivessem se banhado antes. Era necessário que lavassem os pés ficavam expostos, as mesas eram no chão. E Jesus começa a lavar os pés deles. Eles ficam constrangidos e o Senhor começa a servi-los humildemente, mostrando este amor. Depois ele volta, coloca a capa novamente com seu senhorio e ceia com eles, dizendo o que iria acontecer. E dizendo o quanto precisávamos trazer esta memória, a ceia do Senhor, o seu sangue vertido na cruz e o seu corpo que foi morto para nos salvar. Queridos, alegre-se porque Ele fez esse sacrifício para que fôssemos mais que vencedores contra toda mentira, todo engano, e que nós fôssemos fortes e corajosos para irmos e pregarmos a todas as pessoas e resistirmos o diabo, resistirmos a rebelião, a idolatria, a corrupção. Então, alegre-se, vá em frente, que você tem uma vida que tem um sentido e um significado. Sua vida não é inerente de qualquer importância. A sua vida é muito importante para que você vença. E vença o reino dos céus. Vença com o Senhor Jesus. E continue peregrinando, mais que vencedor. Deus te abençoe e feliz Páscoa.